Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Cine ABC Metrópole, esse cantinho onde a cidade tenta fazer o cinema baixar do pedestal e o cinema tenta fazer a cidade parar por 2 segundos para se olhar no espelho. E hoje a gente vai subir um morro que não tem corrimão. Sim, o filme de hoje é mais lomba que promessa de político em ano eleitoral. E esse governo será um defensor da Constituição, da democracia e da liberdade. Ninguém vai pegar meu telefone. Pegaram meu telefone. Mais íngreme que conversa séria depois do então. E de lambuja um ventinho que não chega para refrescar, mas vem para revirar o que você jurava que já estava enterrado. E para falar da nova versão de O Morro dos Ventos Uivantes, a gente vai descobrir se ela vem com vingança de verdade na veia ou se vem só com cara de boa iluminação. Aquela luz bonita que deixa até trauma com um shape editorial de revista chique. E antes que qualquer purismo de internet abra tribunal aqui no meu ouvido, Acorda, cara! Já começou! deixa eu te colocar no clima do clássico que nasceu torto. Em dezembro de 1847, ano em que chegou ao mundo o romance O Morro dos Ventos Uivantes, ele até parecia um bicho errado, meio solto na sala de estar vitoriana, molhado de chuva e com vontade própria. À época, o que se pedia eram romances edificantes, pecado punido, virtude premiada e gente se comportando como se tivesse um manual de etiqueta costurado na alma. Emily Brontë entregou o contrário: paixão como doença, amor que vira obsessão, crueldade doméstica e um clima moral em que ninguém melhora de verdade. Para muito crítico, aquilo que não era profundo era selvagem, brutal e até desagradável. Em 1847, desagradável era um crime quase literário. E aí vem a parte deliciosa desse estrago. A estrutura do livro também fazia questão de tirar o leitor do colo, com narradores como Lockwood e Nellie, onde a história não chegava como lição pronta, mas sim com versões, memórias, fofocas e autojustificativas. E você que lute para montar esse quadro. E na época, isso irritou o público acostumado a um narrador confiável de mensagem muito clara. Então some tudo isso ao fato de o romance desmontar um herói romântico. Heathcliff não é um galã torturado que sofre calado. Ele é a ferida aberta que decide ferir de volta. E o texto não pede desculpa por ele, nem oferece um atalho moral confortável. Tem ainda o veneno social que a crítica vitoriana preferia fingir que era um excesso. Mentira! O ressentimento de classe atravessa tudo e o outsider não é domesticado pela boa sociedade. Ele cobra a conta com juros. E para piorar, a autoria feminina sob o pseudônimo Elise Bell também pesou. Quando se suspeitou que poderia haver uma mulher por trás daquela tempestade, o julgamento virou ainda mais moralista. Era considerado impróprio para a sensibilidade que esperavam de uma autora. Como se crueldade fosse um monopólio exclusivamente masculino. Então o livro apanhou, porque não se pediu licença, perdão e muito menos se pediu um colo. E é justamente por isso que ele é tão adaptável e tão perigoso de se adaptar. O esqueleto dele é muito simples, quase perfeito para o cinema. 2 casas, 2 forças e 2 gerações repetindo e deformando a mesma maldição. O tempero, porém, é infinito. A violência íntima, a humilhação social e a obsessão como vício. E claro, a vingança como um projeto. Você até pode podar um enredo e ainda contar o que acontece. E o cinema adora o material que aguenta a poda sem morrer pelo caminho. Só que aqui o que se adapta é só o que acontece. E aí você acaba perdendo o que apodrece por dentro. E é exatamente aí em que o morro vira um cenário e o vento um mero efeito sonoro. E é justamente nessa encruzilhada em que O Morro dos Ventos Uivantes da diretora e roteirista Emerald Fennell decide correr. Ela não chega com reverência, chega com assinatura, febre e intenção de reinvenção. A questão está muito longe de parar na fidelidade. E a pergunta mais cruel fica no questionamento de: o filme consegue ser cinema de verdade com a mesma coragem de ser desagradável, tal como foi o livro?
Ou ele prefere ser bonito e barulhento para não precisar ser incômodo? Bom, mas antes de eu abrir a porta desse casarão emocional, deixa eu te lembrar como funciona o nosso caos muito bem organizado. Por aqui a gente tem quadros, tem sorteio e tem aquela democracia meio decorativa, sabe? Você comenta, você escolhe e eu juro que obedeço. E a gente segue por aí. What should you do, Heathcliff? If you were rich? Suppose I'd do what all rich men do. Mas muito antes dos quadros, agora a gente vai direto para a nossa análise. Bom, inicialmente a gente começa dizendo que a adaptação, o mecanismo e a razão do cinema sempre voltar para o morro, essas são uma das premissas onde o romance já nasce com um mecanismo de adaptação embutido. E o que explica porque ele reaparece tanto no cinema como uma assombração reincidente. Ele é simples no desenho e brutal no conteúdo. Isolamento, herança, posse, humilhação, retorno, casamento como contrato e obsessão como motor. O morro, o vento, o fogo doméstico, a paisagem como estado mental, tudo é cinema pronto. Você troca o figurino, muda o sotaque, altera a moldura e o mecanismo continua funcionando. Só que funcionar não é o mesmo que revelar. A grande armadilha está em confundir clareza de trama com profundidade moral. No livro, a sobrevivência não ocorre porque acontece muita coisa, mas porque o que acontece é consequência de uma engrenagem de classe, reputação e violência emocional que não se resolve com lição no final. Bronte não escreveu um romance sobre amor, escreveu sobre o que o amor pode se transformar quando vira instrumento de poder. E isso exige tempo de contaminação, repetição e mofo. E se o filme troca isso por grandes momentos de choque, ele muda o tipo de horror. Pode até ser uma troca válida, mas é necessário entregar um outro tipo de densidade no lugar. E aqui entra a pergunta em que eu mais gosto de fazer. Por que razão ela dói? Purismo é sempre uma pergunta fácil, virando o tribunal de fidelidade e fugindo ao essencial que é: o filme consegue ou não traduzir a experiência como linguagem de cinema? A questão não é repetir o livro como se fosse um boneco, mas traduzir a experiência para o cinema como lógica interna. O filme pode ser livre, pode ser pop, pode até ser estilizado. Entretanto, ele deve se ater ao nervo da obra. Gente feia por dentro, decisões que custam. Se a obra higieniza o incômodo para ficar palatável, ela trai o material. Se ela exagera só para chocar, ela troca nervo por truque. O equilíbrio é difícil, mas não é opcional. A adaptação pode trocar o figurino, mudar o tempo e até modernizar o sotaque, mas não pode simplificar o vírus. E quando simplifica, vira um mero tema, perde a febre, perde o fogo de verdade. Quando tragédia vira um rótulo, aí o filme já perdeu metade do veneno. Há sim uma razão pela qual Heathcliff e Catherine viraram arquétipos reaproveitáveis. Eles aceitam encaixes em épocas muito diferentes, porque representam forças narrativas, não apenas meros personagens. O outsider ferido que vira um predador, a mulher entre desejo e reputação, a paixão como vício, a vingança como projeto. E é nesse ponto onde tudo se torna universal e ao mesmo tempo perigosamente fácil de se reduzir a um mero amor tóxico. O romance não é um tweet, é uma doença crônica. Se o filme trata como um trending topic, ele empobrece a tragédia. E por essa razão, toda versão se vende como a tal definitiva, e quase nenhuma consegue ser. Não é falta de talento, é falta de coragem, de ir até o fim desse desconforto. Se o filme quer ser uma reinvenção, ótimo, mas reinvenção sem entendimento vira um cosplay intelectual, e nesse caso, o Morro dos Ventos Vivantes não tolera cosplay. Ele exige sujeira, exige peso, exige a sensação de que você entrou numa casa bonita e descobriu tarde demais que o chão estava podre. E agora falando de elenco, porque é no casting que o filme se entrega bastante.
Robbie e Elord. Existe sim uma química, mas o incêndio nem sempre pega. Margot Robbie e Jacob Elord são um casting óbvio e muito eficiente, porque os dois carregam a tela e sustentam a tensão com muita presença. Robbie costuma saber calibrar muito bem charme e crueldade sem pedir desculpa. Isso combina com uma Cat que precisa ser irresistível e insuportável na mesma cena. Elord tem porte e olhar para ser um Radcliffe que precisa ao mesmo tempo ser ameaça e ferida. Só que o filme também revela um limite incômodo. Jacob Elord tá longe de ficar mal em tela, mas fica muito claro que o que ele entrega em tela é o máximo que ele podia conseguir dar pra gente. A atuação é fraca demais para ser ruim e média demais para ser boa. E o médio, como sempre, estraga tudo, porque não ofende, não marca, apenas passa. Radcliffe não é um homem em fúria, ele é um projeto de ressentimento, um cálculo emocional alimentado por humilhação antiga. Se o filme acelera para o próximo impacto, o personagem então vira reação, não destino. E a reação não é tragédia, é um mecanismo. Elord fica preso a esse mecanismo, entregando o possível dentro de uma estrutura que não exige o impossível dele. Então a presença dele até funciona, a ameaça funciona, mas a obsessão não ganha camadas suficiente para se tornar um abismo. E sem abismo, a brutalidade acaba virando pose. Robbie tenta se beneficiar mais desse tipo de cinema, porque ela sabe como interpretar esse estilo sem parecer vítima dele. Ela segura a cena mesmo quando o roteiro simplifica, e isso é um mérito real. Ainda assim, Cat deveria ser contradição em carne e osso, sendo que às vezes acaba se tornando uma mera figura de impacto, não de processo. Romance trágico não é coleção de grandes momentos, é erosão contínua, ou seja, se a erosão some, sobra superfície. E superfície, por mais linda que seja, não é ferida. E é aí que a encenação começa a parecer uma mera vitrine. Você admira, mas não sangra. O filme consegue acender luzes maravilhosas para você ver tudo isso, quando o certo seria apagar metade e deixar o resto te assombrar por conta própria. E o elenco de apoio, quando o filme deixa, entrega a densidade ao mundo, mas nem sempre o filme acaba permitindo, visto que muitas das entradas parecem cumprir uma função de engrenagem, e não de relação, e isso afeta o peso moral do drama. Um romance que se preze pede que o ambiente social pressione e contamine, porque é nessa pressão que a violência íntima se torna herança, repetição e maldição. Se o mundo vira moldura e não força, a tragédia emagrece, e aí o amor destrutivo fica bonito demais para ser destrutivo. No fim, a dupla central segura muita coisa na marra, mas segura dentro dos limites impostos pela própria adaptação. O filme dá faísca, dá imagem, mas nem sempre dá tempo para que essa faísca acabe virando incêndio. E incêndio é a medida justa para esse tipo de material. Se não queima, não é Emily Bront, é vento em estúdio. E o médio vira conforto, que é o oposto de tudo que esse romance nasceu para fazer. E aí a gente chega na febre do estilo. Estilo como febre, quando o excesso acaba virando um motor e muleta, o que é péssimo. A diretora Emerald Fennell filma como quem quer deixar sua assinatura. E deixa, isso é parte do apelo e parte também do problema. Ela gosta de excesso consciente, de cena que parece feita para provocar uma resposta física, quase primal. E isso pode ser virtude num romance que é, no fundo, um vírus emocional atravessando gerações. Só que excesso sem disciplina vira indulgência. E a indulgência é um jeito caro de chamar preguiça de liberdade. A estética é tão presente que em vários momentos ela vira o tema do filme. Cor, figurino, recorte, composição. Tudo ali parecia dizer, olha pra mim. Olha como eu sou ousado. O problema é que o romance gótico não precisa dizer que é ousado. Ele simplesmente é. Ele se prova.
Ele entra no ambiente e você sente aquele ar estragado. Quando o filme sinaliza demais a própria intenção, ele acaba substituindo o subtexto por pose. E esse material exige o subtexto para se tornar um assombro, e não uma mera vitrine. Há cenas em que o estilo serve ao conteúdo e o filme ganha vertigem de verdade. Você sente a paixão como doença, a crueldade como um hábito e o excesso parece a forma correta de filmar gente fora do eixo. O problema é quando o espetáculo começa a anunciar a si mesmo. E aí tu acaba sentindo a engrenagem rangendo por trás do verniz. E nessas horas a obra tem potencial. Mas ainda existem cenas em que o estilo encobre por falta de acúmulo emocional. E aí a gente acaba vendo o braçal do filme trabalhar. E quando a gente enxerga essas mãos de trabalhador, automaticamente a gente para de sentir o soco. Tragédia precisa te atingir antes de você entender o golpe. Se você entende antes, tudo vira análise e não impacto. E aqui, mais uma vez, o médio volta como maldição. Obsessão não combina com o meio termo. Se a encenação recua para ser mais palatável, ela trai o nervo do romance. Se avança só para chocar, troca-se o nervo por um truque. O equilíbrio é o campo de batalha, e às vezes prefere-se o caminho do efeito porque o efeito é imediato e rende boa conversa. Só que bate-papo não substitui cicatriz. E Emily Bront não escreveu para render conversa. Escreveu para deixar rastro. No saldo, esse longa tem momentos sim de energia real e momentos de exaustão estética. Ele fascina quem compra o pacote sensorial e irrita quem quer a podridão moral sem maquiagem. E isso é parte do jogo. A questão é, o filme usa a febre como linguagem ou como máscara? Se é linguagem, vira cinema. Mas se é máscara, vira marketing. E marketing, por mais bem vestido, não assombra ninguém depois que a luz acende. Heathcliff is gone. You must accept it. So kiss me, and let us both be damned. E no final desse mês de fevereiro, mais precisamente no dia 26, chega aos cinemas brasileiros Pânico 7. E olha só, eu respeito muito essa franquia, porque ela é super honesta. Muda elenco, muda o trauma, mas o telefone segue tocando como se tivesse um crédito infinito. Do outro lado, já está em cartaz o novo terror do diretor Sam Raimi, com o título Socorro. O longa chegou por aqui 2 semanas atrás, no dia 29 de janeiro, e no elenco conta com estrelas como Rachel McAdams e Dylan O'Brien, presos numa ilha depois de um acidente. Ou seja, terapia corporativa versão sobrevivência com ranço. E o mais bonito é que esses 2 filmes prometem a mesma coisa, só que com embalagens diferentes. Então é assim, será que bastou uma noite de grito? No dia seguinte tá lá você fingindo que dormiu bem, de fralda suja e com travesseiro fazendo papel de psicólogo. Muito bem. E agora chegou o momento mais nobre, mais irresponsável e mais completamente imprevisível desse programa. É o sorteio da Desordem Organizada. Aqui dentro a gente tem 4 papeizinhos: cena de esquina, fita crepe, luz de mercúrio e beco do roteiro. Então bora sortear. Vamos sortear então, lembrando que aqui vale tudo, inclusive repetir o papelzinho de episódio passado, hein? Se cair igual, caiu. Se cair diferente, também caiu. Até porque quem manda é o universo. Eu só pago de obediente. E o sorteado foi o... Pronto! O quadro de hoje é... Rufem os tambores... Beco do roteiro. A gente não vai ver a estrada bonita. Hoje a gente entra pela viela. O beco do roteiro desse filme, pra mim, é quando ele troca acúmulo por impacto. Porque o Morro dos Ventos Vivantes não é uma história que funciona no susto meio de supetão, sabe? Ele funciona na contaminação, na repetição, no mofo moral que vai crescendo devagarzinho. E ali tu vê a mão puxando a tua atenção, e na hora que a gente vê a mão, a gente para pra sentir o soco. E como já dito,
tragédia boa te atinge antes de você entender o golpe. E o resultado é muito cruel. Fica bonito, fica vendável, fica conversável. E esse material não vira ferida, vira só um ventinho de estúdio, soprando com iluminação perfeita, mas de coração infelizmente muito artificial para machucar aonde devia. Na indicação da semana de hoje, para quem quer sentir a diferença real entre vitrine e cicatriz, vai atrás de Barry Lyndon, de 1975, do diretor Stanley Kubrick. É, ele mesmo. Por que esse filme? Porque ele é época com estética impecável, só que beleza não para perfumar a história. A luz de velas é maravilhosa, o enquadramento é de museu, o figurino é um sonho. E mesmo assim, tu consegue sentir o gosto amargo por baixo de tudo, porque o filme te entrega o desgaste, a humilhação, a frieza social e a ruína como um processo. Aqui, tu escolhe Barry Lyndon para ver como se faz para ser lindo, sem ser simplesmente bonitinho pro Instagram, sabe? Acho que assim fica bem claro para entender como a estética pode ser uma armadilha perfeita. Mas aqui, a cicatriz fica contigo, até o último instante do filme. Agora eu quero saber de você. Esse tipo de adaptação tem que ser desagradável até o fim? Ou tu consegue aceitar essa troca de veneno por verniz e o cinema te entregar uma febre pop muito bem filmada? Aí é contigo. E me diz qual quadro deve virar fixo por aqui. Cena de esquina, fita crepe, luz de mercúrio ou o beco do roteiro. Mas ó, se ninguém comentar, eu escolho sozinho. Com a calma de quem já entendeu que uma decisão importante não anuncia a chegada. Ela vem no vento que uiva, sem fazer cena, só atravessando o chão frio, sem se importar se é passarela ou erotismo de laje quebrada com sangue seco. Então já segue o Cine ABC Metrópole, onde a tua irmã de criação mandar. No YouTube, no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast ou no Amazon Music. E nessa guerra entre cidade e cinema, o morro continua sendo uma descida que a gente não consegue controlar. Lá vem o Marcos! Taca-lhe pau, taca-lhe pau, taca-lhe pau! A gente só vai até onde o vento mandar. E eu continuo aqui, café gelado, opinião quente e aquela ansiedade pela vingança gostosa, que começa educada e termina uivando. Então vingança de um rosto que espera no vento que bate, no morro a cavalo que uiva na brisa do campo e despenca pela janela. E até a próxima. Esse podcast é uma produção do portal ABC do ABC. Apresentação e roteiro João Pedro Melo. Edição Rodrigo Rodrigues. Direção de conteúdo Tiago Quirino. Direção-geral Alex Faria.